Conseguiram ou ainda não? Pela cara de vocês, não. Veja, no módulo passado, a nossa preocupação era quem sou eu. A gente precisa que você se conheça, o autoconhecimento é necessário. Porque você se relaciona com pessoas primeiro quando você se conhece, não que você conhece a elas, né? Ou seja, você não conhece elas sem se conhecer. Esse processo é muito importante, por isso que a gente focou em vocês no módulo passado. É por isso que a gente falou do acorde, é por isso que a gente falou do ápice, do EIPEST, a gente falou do teste de dons. Agora a gente está caminhando para um outro processo. A gente vai falar sobre o treinamento do grupo base, então a gente precisa falar sobre como vocês se relacionam com as pessoas, tá bom? Veja, aqui a gente não está trabalhando com todas as questões psicológicas, mas a gente está trabalhando com ferramentas de coaching, porque se vocês lembrarem, o que a gente está fazendo aqui se chama ACTS. Avaliação, o C é de coaching. A gente vai ensinar vocês como fazer coaching, não é essa a ideia. A ideia é que vocês aprendam ferramentas de coaching para vocês poderem colocar em prática no grupo base. Tá bom, gente? Tranquilos? Por isso que nós começamos hoje falando sobre liderança espiritual. Vocês entenderam a diferença de você ver um líder espiritual e um que não é espiritual? Qual que é, então? Beleza. Vocês entenderam, gente? Espera lá. Gente, presta atenção aqui, nós estamos na mesma sintonia, aconteceu alguma coisa, algum disco voador passou, abduziu vocês foram arrebatados. O que aconteceu? Me expliquem. Eu estou me sentindo que o que eu estou falando, vocês estão fazendo assim, ó. O que aconteceu? Respira fundo, por favor. Vai lá. Volta para cá, o corpo está presente, mas a alma cadê? Vamos lá. Vocês entenderam o que é uma liderança espiritual? Não é ter cargo. Não, o líder espiritual não é aquele que lê a Bíblia toda manhã. Mas, para ser um líder espiritual, precisa ler a Bíblia toda manhã. Mas não só por isso. É pelo que você faz com aquilo que você recebeu. Porque se você lê, foi falado aqui, você não coloca para fora e não passa para frente, você não leu. Ou melhor, você só leu, você não estudou. E estudar não é aqui, ó. Tem um pastor que diz assim, você não conhece a Bíblia quando você entendeu o texto, você conhece quando você colocou ele em prática. Esse é o processo. Tá bom? Tá, mas daí a Paula falou sobre a questão dos valores. Por que é importante nós sabermos quais são os nossos valores? Porque é importante no relacionamento que a gente vai fazer, no processo do discipulado. A gente não planta igrejas para ter igrejas, a gente planta igrejas para ter discípulos. Jesus pediu para a gente plantar igrejas? Pediu para nós fazermos discípulos, não pediu para plantar igreja. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Eu só queria colocar uma questão, é que a gente não influencia a gente mesmo. A gente influencia outros, mas a gente precisa se conhecer, que esse é o ponto que a gente quer chegar. Mas é bem o que você falou. Gente, esse é o processo, a gente quer que você se conheça. Agora a gente está passando para o próximo passo, a gente quer que você se relacione com as pessoas, mas você precisa entender que o relacionamento você pode fazer de algumas maneiras, e é por isso que o primeiro ponto que a gente quer trabalhar com vocês aqui é sobre escutar atentamente, tá bom? Deixa eu usar um exemplo para vocês. Pastor Falcão, pode colocar para mim, por favor? Conhece isso aqui? Presta atenção nisso aqui, isso aqui vai mudar a tua vida, tá? Quem inventou isso aqui, inventou para mudar a vida do ser humano. O coaching serve para você trabalhar com a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, nessa ilustração que eu vou estar fazendo, a minha mão direita é o ponto A e a minha mão esquerda é o ponto B. O que acontece se eu esticar esse elástico aqui? O que acontece com esse meio aqui? O que a gente chama isso aqui, ó? Exatamente, um ponto de tensão, a gente tensionou. Eu posso continuar indo com a minha mão esquerda para cima? Mas o que acontece? Pois é, para que não arrebente, eu tenho duas opções. Quais são elas? São três, ficar parado é uma delas, né? Mas vida tensionada não funciona. Ou você desce ou você sobe. Eu tenho que aproximar para tirar a tensão. Está sendo pressão total aqui. Ou eu elevo onde eu estou, ou eu diminuo onde eu quero chegar. Onde é que vocês preferem?
agir? A maior parte das pessoas prefere descer o propósito, e é por isso que a gente nivela todo mundo na igreja por baixo. Quer ver um exemplo? O povo da sua igreja chega atrasado? Curitiba tem as suas dificuldades. Mas uma questão é muito importante para você pensar. É muito importante. Queridos, aquilo que a gente permite, a gente promove. Eu já conversei com o pessoal do meu grupo base, o pastor Falcão também. Sabe o que nós dissemos? Se vocês faltarem 2 vezes, sem justificar, eu vou entender que vocês não querem mais. Sabe por que a gente faz isso? Para que a gente possa, então, ter um grupo coeso, porque as maiores reclamações que nós temos na igreja do povo que não se compromete, que chega atrasado, que não se envolve em nada, sabe por quê? Porque a gente desenvolve uma cultura de falta de comprometimento, porque tudo que acontece está bom. Não é ser o justiceiro, mas a gente precisa fazer aquilo que é o correto, e se combinou, cumpre. Vocês entenderam? É por isso que a gente precisa ver, se a gente quer chegar lá em cima, tudo bem, se eu elevo a minha situação atual para diminuir a pressão, ou se eu rebaixo os meus sonhos e os meus planos, aquilo onde eu quero chegar. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você prefere rebaixar os teus sonhos ou você prefere crescer a tua situação atual? Gente, sabe o que é discipulado? Não é carregar a pessoa nas costas. Não é fazer um clone de você. Sabe o que é discipulado? Permitir que a pessoa cresça e você dá as ferramentas. Mas ela usa as ferramentas que ela pode e as que ela deseja. Você controla as ferramentas que a pessoa vai usar? Você tem esse poder? Não. Mas você coloca à disposição. Jesus colocou à disposição do jovem rico? Qual foi a escolha dele? Não quero. De Nicodemos, ele colocou à disposição? Da mulher samaritana? Foi o que falado aqui, né? Da mulher samaritana. Colocou. Então esse é o ponto para a gente pensar, tá bom? Queridos, o que nós vamos trabalhar com as competências de coaching, nós trabalhamos baseado em João no capítulo 1, versículo 14. Vocês lembram o texto? E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas o texto diz que nós vimos cheio de graça e verdade. Existem as competências da graça e da verdade. As competências da graça nós vamos trabalhar hoje, e as competências da verdade no próximo módulo. E, gente, as competências da verdade são muito interessantes. Você sabe como confrontar as pessoas? Eu vou ter que confrontar um ancião da minha igreja. Já vou marcar com ele. Porque ele teve 2 atitudes que não foram tão interessantes. Não foram nada de tão equivocado, mas não são interessantes para o desenvolvimento do processo. Então eu preciso confrontá-lo, mas eu só posso confrontar as pessoas baseado em alguns instrumentos. Nós vamos dar esses instrumentos para vocês no módulo que vem. Tá bom? Porque se você não confronta, o problema que não é confrontado é um problema que continua. Problema resolvido é problema confrontado, já é o primeiro passo. Mas a gente quer falar sobre isso. Escutar, resumir e parafrasear. Acho que já estava ligado. É que eu não tinha passado ainda. Tá. Vocês ouvem as pessoas? Opa, o tempo todo. Mas escutam? Tem diferença entre ouvir e escutar? Bom, então vamos lá. Vocês precisam entender que nós trabalhamos com as qualidades espirituais no primeiro módulo, que a gente vai trabalhar com as competências de relacionamento a partir de hoje e até nós chegarmos nas competências executivas, como vocês fazem, o que a gente precisa fazer. A nossa preocupação até agora não foi falar nem da igreja. Vocês perceberam que a gente não falou da igreja? Vocês viram a gente falar sobre liturgia, culto, se vai ter banco, se vai ser cadeira, se vai ter prédio, se vai ser alugado, se não vai. A gente não quer falar sobre isso agora. Porque primeiro a gente precisa se conhecer e entender a missão. É por isso que a Paula falou que os valores que nós temos... Senta com o teu grupo base e diz assim, quais vão ser os valores da nossa igreja? O que é importante para nós? Quer um exemplo? A igreja Alcance aqui no Capão Raso. Eu conheci uma pessoa da igreja Alcance, eu falei assim, a igreja Alcance, uma igreja relevante e reverente. A pessoa olhou para mim assustada assim, como é que você sabe? Ué, eles colocaram uma placa na frente da igreja. Igreja Alcance, uma igreja relevante e reverente. As 2 palavras são totalmente abstratas, não chegam a lugar nenhum. Porque o que é relevante? Bom, vocês já entenderam. Mas faz todo sentido, porque você conhece a igreja Alcance porque é uma igreja relevante e reverente. Não é assim? Tem uma outra igreja aqui na Rápida que ela colocou assim, uma igreja família, tem várias palavras na frente da igreja. Gente, eu sonho com o dia que as pessoas da comunidade vão conhecer a nossa igreja pelos valores da igreja. É por isso que a missão que a gente tem, aquilo que a gente cumpre é baseado nos valores que nós temos como igreja. Vou fazer uma pergunta para você pensar.
quais são os valores da igreja de onde você veio. O pessoal do Start tinha uma igreja de origem, da comunidade de haitiana também. As outras igrejas estão em processo de plantio. A igreja de onde você veio, quais são os valores da tua igreja? Alguém sabe? Não, porque a gente nunca conversou sobre isso. A gente precisa entender quais são os nossos valores. Tá bom, gente? Então pensa bem nisso. Vamos lá. O que nós queremos é sair desse ponto e chegarmos lá. A e B. E para isso nós vamos numa descida primeiro. Essa é a parte do que a gente vai trabalhar agora. No outro módulo aqui, a gente quer chegar aqui, até nós podemos chegar nesse ponto de encorajar a pessoa, de ter empatia, de descobrir os sentimentos envolvidos na questão e afirmar a pessoa. Tá bom? É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Mas vamos lá. Tiago 1,19 diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e para ficar. A pessoa inteligente não é a pessoa que tem resposta para todas as perguntas. A pessoa inteligente é a pessoa que sabe ficar quieto. Rodrigo, você é o cara. Eu estou falando do Rodrigo porque eu conheço mais o Rodrigo, né? A pessoa inteligente é a pessoa que sabe a hora de ficar quieta e não a hora de falar. Esse é o ponto da pessoa inteligente. Sabe a hora de ficar em silêncio. Vamos lá. Ouvir tem a ver com isso aqui. E escutar tem a ver com isso aqui. Ouvir com o ouvido. Escutar com o coração. Olha que legal essa frase. Ouvir é um processo mecânico, referente ao sentido da audição. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção. Qual a última vez que alguém parou para escutar você? Eu não estou dizendo ouvir você. Eu estou dizendo para escutar você. Posso fazer um pedido para vocês? A pior coisa que vocês podem fazer é pedir para conversar com o pastor no final do culto. Ele vai ouvir você. Talvez ele consiga escutar. Talvez. Porque a gente está pensando no que aconteceu, no sermão, o que atingiu, o que a gente fez de errado, o que a gente poderia melhorar. Você sai com a cabeça estrumbando, aí chega alguém, faz uma fila na frente do pastor. Você vai ser ouvido. Escutado eu não garanto, tá bom? Não é por maldade, é por impossibilidade, tá bom? Olha só, os benefícios de escutar. Como você sente quando você é escutado? Como que você sente? Respeitado, apreciado, valorizado, sabe que existe alguém que se interessa por você. É assim quando você é escutado, não quando você é ouvido. Escutar é um alicerce dos relacionamentos. Você conhece pessoas, você só fez amizades escutando. Você estabelece confiança escutando. Você ajuda pessoas a pensarem em seus objetivos, as suas opções, seus sentimentos escutando. Escutar é necessário, gente. Essa era a ferramenta que Jesus utilizava. Agora, como que eu escuto? A primeira coisa é que você tem que ficar em silêncio. Só que tem gente que não consegue parar de falar. Sabe qual que é o nosso maior erro? Que quando a pessoa está falando, o que você está pensando na resposta que você vai dar para ela? Esse é o nosso problema. Não tem um ser humano que você ouviu até hoje que você... O que eu vou falar para ela depois? E, gente, tem um monte de gente que não foi para você dar resposta nenhuma. Ela só quis desabafar com você, então escute. Um dia eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Eu orar. Eu falei assim, nossa, comigo mesmo, eu estava conversando, sabe quando você conversa com você mesmo? Orar. Meu Deus, só orar. Aí parece que Deus falou para mim assim, você acha pouco? Passar a bola para mim é pouco? Porque no final das contas, gente, é isso que acontece. A gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir, mas também escutar as pessoas. Mostrando empatia com a mente e com o corpo. Eu não sou tão bom em análise corporal, ou leitura, né, corporal. Nós temos, eu esqueci o nome, me perdoe. Ai, do Mercedes, a irmã do Mercedes, que é psicóloga, a senhora, irmã. Silvia, irmã Silvia. Ela é mais especialista nisso. Mas eu estou vendo vocês aqui, pela linguagem corporal de vocês, eu sei quem está me ouvindo e quem está escutando. Não fique preocupado com isso. Mas é normal. Quando a gente cruza a perna, quando a gente cruza o braço, o que você está dizendo? Eu estou criando um bloqueio entre o que você está falando e o que eu estou recebendo. Gente, tem gente que não entende isso. Eu fui na casa de um irmão, não foi aqui,
mas acontece em todo lugar. Eu precisava ir, gente. Sentei na ponta da cadeira e fiquei assim, pensei, a pessoa vai entender que eu já estou saindo. Continuou falando. Tá bom, levantei. Falou. Aí começou a contar outra história. Peguei a Bíblia, gente. Estava com a Bíblia na mão. A pessoa não parou de falar. O que eu quis dizer para ela? Que ela não é importante? Não, gente, mas eu tinha uma outra visita marcada e eu passei a visita inteira só ouvindo. Teve uma pessoa que aconteceu isso, eu fiquei ouvindo 2 horas, gente. Quando eu tentei falar, falei assim, irmão, eu preciso ir embora. Não teve jeito. Vocês entendem? Não é porque a gente não quer, gente, mas é que existem processos para isso. Então, a nossa linguagem fala se a gente está ouvindo, se não está ouvindo, se está prestando atenção, se não está. A minha terapia com a minha psicóloga toda quarta-feira, e às vezes eu me policio nisso, porque é pelo Zoom, né, pelo celular, e eu toda hora cruzo o braço. Na hora, ela não vê que eu estou com o braço cruzado, não dá, só está vendo meu rosto. Toda hora que ela fala alguma coisa que eu, deixa eu refletir sobre isso, eu cruzo meu braço, porque eu estou me bloqueando, dizendo assim, não, pera lá, será que eu posso receber isso? Então, o corpo fala muito, gente. E resumindo o que você entendeu, sabe como é que você resume? Deixa eu ver se eu entendi, deixa eu resumir, é isso? E quando você faz isso, a pessoa vai dizer, é isso, ou ela vai dizer assim, não tem nada a ver com o que você está falando. E muitas vezes já passei por isso, não, você entendeu tudo errado. Mas vamos lá. Escutar atentamente envolve 4 processos. Focalizar. Dê atenção à pessoa, gente. Dê atenção mesmo. Entrega aquele momento. Por isso que às vezes a gente precisa dizer assim, você tem um tempo para conversar comigo? E eu já descobri que para o meu chefe eu tenho que dizer assim, as ligações na associação minha, eu digo assim, você tem 2 minutos para falar comigo? E eu respeito esses 2 minutos. E teve ligações para os administradores da associação que eu já demorei 50 segundos na ligação. É isso. O que você me diz? Ok, não, beleza, pronto, acabou. E mas eu ia dizer que tem homem com espírito feminino, né? Que daí fala. Mas a gente precisa ter esse momento, a gente precisa ser escutado, gente, não só ouvido. Claro que vai ter o seu momento, mas você teve aquele momento, dê atenção integral. Resumir, é refletir no que a pessoa está dizendo. Resuma para ela, deixa eu ver, foi o que você disse, isso, porque ela vai ver que você está interagindo com ela, que você se importou com a situação e se vocês estão no mesmo caminho. O que é esse convidar? Quando a pessoa ela parou o assunto, você tenta instigar um pouquinho mais para você saber o que está acontecendo, se é aquilo mesmo, se tem alguma outra coisa. E esclarecer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é o parafrasear. Parafrasear a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né, depois. Demonstra atenção através da linguagem corporal. Existe uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois, que se chama rapport, ou rapport. É uma palavra do francês. Quem trabalha com vendas aqui, tem alguém que trabalha com vendas? Talvez já tenha estudado sobre rapport, pelo menos um pouquinho. É a tua linguagem corporal que você ouve tanta pessoa, escuta ela, passa a escutar, que você tem atitudes ou ações com o seu corpo que ela começa a repetir. Porque houve uma ligação tão forte, uma empatia tão forte, que ela começa a agir como você. Quer ver a história? Conversa com a pessoa, escuta ela de verdade. Aí ela não está com a perna cruzada, você fica na mesma posição dela, cruza a perna. De repente ela cruza a perna também. Aí você mexe no braço, a pessoa faz isso também. Gente, isso é muito interessante. Eu nem vou ensinar para vocês, porque isso aí é técnica de você persuadir as pessoas. Os vendedores usam para isso, a gente usa para levar o evangelho, tá bom? Isso. Um dia eu estava conversando com o pastor Alex Palmeira e eu não estava gostando da conversa porque era uma conversa difícil para mim. E eu estava numa posição, eu vi que ele fez a mesma. Falei assim, deixa eu mudar para ver se ele está fazendo comigo. Aí eu mudei. Ele mudou também. Aí eu mudei a terceira vez. Falei, que negócio doido. Então eu vi que ele estava dentro daquele processo, né? Mas é isso, gente. Só que tem um detalhe. Escutar não é julgar. Esse é o nosso problema. A gente escuta as pessoas porque você quer julgar a vida dela. Não acredito que você fez isso. O julgamento não cabe a nós, entenda isso. Só que tem um detalhe, quando você escuta, você precisa retirar o julgamento. É só para escutar, gente. Escuta com o teu coração. A gente vai falar um pouquinho sobre empatia também, vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Então vamos lá, relembrando. O julgamento diz respeito a certo e errado. Tá bom? Certo e errado. Não é o nosso foco nessa conversa. Nessa conversa que a gente está falando aqui de ajuda, de discipulado, não é esse o nosso foco. Vão haver momentos em que você vai poder dizer assim, isso é certo e isso é errado, mas não é o foco da nossa conversa aqui.
Líderes precisam saber ouvir. Ouvimos com o ouvido e com o olhar. Ainda mais com máscara agora na pandemia, né? Nós falamos com a boca, com as mãos, a linguagem corporal. Vamos passar para algo mais profundo então. A maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender, ouve com a intenção de responder. E a gente diz assim, não concordo, não é verdade, não é certo. Gente, é mentira. Quando a pessoa está falando para você, você já não está pensando na resposta que você vai dar? Está pensando ou não está? Ela pediu para você? Esses dias, um pastor me ligou, do Afeganistão ele me ligou. E ele disse assim, você não me pediu um conselho, mas eu gostaria de te dar. Por respeito eu ouvi, mas eu não pedi. Por respeito a ele eu ouvi, mas eu não pedi. Às vezes as pessoas não pediram conselhos, elas só querem ser ouvidas. Eu ouvi ele, eu escutei ele, porque realmente eu queria dar esse momento de atenção. Vocês já repararam que a gente não segue conselhos? Vocês não seguem conselhos. Ninguém segue conselho. Se a gente seguisse conselhos, a gente realmente teria um bom discernimento sobre o que falam para a gente seguiria. A maior parte não. Você só segue quando você acha que para você realmente é prudente, é bom. Porque você quis, não porque a pessoa falou. Ou quando a ideia é sua. Exatamente, quando é minha. Deixa eu te dar um conselho, eu não faço mais isso, gente. Vou te dar um conselho. Não serve para nada. A gente faz as coisas que estão dentro do nosso coração, que brotaram dentro da gente. E quando ainda alguém fala de algum conselho, você só segue porque aquilo está dentro de você, porque não é por causa da pessoa. Aí é que a gente começa a entender aquilo que Jesus fala. Por que a gente segue? Porque você confia tanto que mesmo não entendendo, você vai em frente. Aí entra o caminho da fé. Vamos lá. Paráfrase, gente. Paráfrase é isso aqui, ó. É a mesma coisa com outras palavras. Isso é uma paráfrase. É muito importante, a paráfrase ela tem algo muito especial. Uma paráfrase é uma nova afirmação do sentido de um texto, né, ou uma passagem usando outras palavras. Não é para você ficar repetindo como um papagaio. A pessoa começou a contar um problema que ela está enfrentando. Aí você repete tudo que ela falou. Não, a paráfrase é você dizer assim, olha, deixa eu ver se eu compreendi. Aí você traz para outras palavras. É diferente do resumo. O resumo você se contém em um conteúdo pequeno. A paráfrase, você traz o que ela disse com outras palavras, para vocês estarem em sintonia. Saber que você está compreendendo, que realmente você está escutando, e não meramente ouvindo. E a paráfrase é muito importante. Escutar, mas parafrasear, é o coaching eficiente. E a gente está trabalhando coaching aqui, porque isso aqui faz parte de um processo de discipulado. A gente não desenvolve pessoas, a gente veio para cá conversando, a gente não desenvolve pessoas. A gente não se preocupa em desenvolver pessoas. 3 princípios que transformam a nossa conversação: parafrasear, resumir e fazer perguntas apropriadas. Nosso próximo assunto da parte da tarde é fazer perguntas inteligentes. Tá bom? Tá, última parte. Esse aqui é o contínuo da escuta. Quando você ouve alguém, você pode ter uma dessas iniciativas. A primeira é ignorar, nem ouvir. A segunda é fingir que está escutando. A terceira é, eu escuto, mas eu escuto o que eu quero da situação. O outro é escutar de maneira atenta. Até aqui depende de você só. A última parte, que é uma escuta empática, depende do teu contato e também depende da pessoa. Porque a escuta empática vai depender da tua disposição em ouvir e se colocar no lugar da pessoa, mas vai depender dela também de abrir o coração para você. É aqui que a gente quer chegar. A gente quer chegar nessa interação, porque isso aqui é discipulado. Nós não vamos plantar igrejas. Nós vamos plantar o evangelho. É diferente. A consequência de plantar o evangelho é ter uma igreja. Vamos para a prática? Vocês vão ter 15 minutos agora. Vocês vão dividir 5 minutos para cada pessoa, porque vocês vão fazer trios agora, tá? Trios. Então vocês vão ter o trio. De preferência da mesma igreja. Vou pedir para o Jorabi ir lá junto com o Jory e com o Emanuel. Porque a ideia é que vocês dividam em trios agora. E vocês vão ouvir. Não, estou brincando, vocês vão escutar. Tá bom? Vocês vão me dizer isso. Tá bom? A gente vai treinar para ver se vocês vão querer buscar uma solução para você falar. Vocês têm que manter 5 minutos ouvindo, tá? Escutando, tá bom? Escutando. Ouvindo e escutando, dependendo do que você for fazer, tá? Mas 5 minutos, então vocês vão fazer assim, olha. Eu lembrei do Aragão, esqueci do começo do Adriano. Então, o Adriano vai ser o coaching. Quem que é o coaching?
é o que vai escutar. Aí as duas depois, agora fugiu os nomes, né? As duas depois vão ser assim, a mãe, ela vai ser a pessoa que vai falar, e a terceira vai ser a pessoa que vai fazer a avaliação, tá bom? Aí eu vou entregar um papel para vocês, igual o que tem na apostila, e vocês vão fazer o processo da avaliação. Deu 5 minutos, rapidinho avalia, até melhor 4 minutos, avalia. Depois inverte. Porque o que é o coaching? Quem está ouvindo e fazendo as perguntas. Quem que é o coachee? É o que está sendo ouvido, aquele que está falando. E o outro vai ser o avaliador. Por isso que a gente vai fazer tríades agora. Tem que separar em 3 pessoas, gente. Divide rapidinho. Por favor, isso aqui vai desenvolver muito vocês, tá bom? Vamos deixar aí 5 minutinhos. Você começa a colocar. Eu vou deixar 4 minutos, 3 vezes, e aí vocês conseguem fazer esse processo, tá bom?